Olá, querida igreja. Nós somos a família Almeida. Eu me chamo Diogo Almeida. Eu sou a Andréia. Eu sou Maria Eduarda, tenho 14 anos. Eu sou Gabriel, tenho 12 anos. Eu sou Isabela, eu tenho 7 anos. E nós somos missionários da missão Palavra da Vida aqui em Moçambique, na África, numa cidade pequena chamada de Inhambane. E nós temos desenvolvido vários trabalhos e queremos mostrar um pouco para vocês e agradecer. Agradecer pelo apoio, agradecer por caminharem juntos nessa missão e também por caminhar conosco orando por nós. Você vai assistir agora um pequeno vídeo que mostra uma parte daquilo que temos feito por aqui. A Palavra da Vida é uma missão que existe em mais de 70 países do mundo com o mesmo propósito: promover a glória de Deus, cooperando com a Igreja de Jesus Cristo, visando a juventude. Em Moçambique não seria diferente. Nossas equipes já estão em 3 localidades que atualmente atendem principalmente a região sul do país. E queremos contar para você como a Palavra da Vida atua em Moçambique, apresentando nossas áreas ministeriais. Vamos lá? Um ambiente informal, divertido e intencional, dedicado ao evangelismo e ensino bíblico para levar crianças, adolescentes e jovens a uma experiência de fé definitiva e ao crescimento em sua vida cristã. Promovemos acampamentos para alcançar grupos em diferentes contextos e temporadas durante as férias escolares. Promovemos programas pensados especificamente para a exposição clara das boas novas de salvação do Evangelho de Cristo. Um dos destaques é o Escola da Vida, alcançando jovens nas escolas públicas locais. Realizamos parcerias para apoiar e equipar as igrejas locais no desenvolvimento de ministérios relevantes, promovendo discipulados, treinamento e acompanhamento de líderes, além de seminários sobre diversos temas da vida cristã. Percebendo a necessidade de treinamentos mais consistentes para pastores e líderes, passamos a desenvolver programas intensivos para esse público, contribuindo para ministérios com boa e sólida base bíblica em suas igrejas locais. Nossos cursos buscam investir na vida do líder, não apenas academicamente, mas também em seu caráter, seu papel social e no aprimoramento de suas práticas ministeriais. Produzimos recursos e ferramentas bíblicas em diferentes formatos, como vídeos, áudios, digitais e impressos, para o apoio do Ministério com Juventude, o discipulado e o crescimento pessoal do cristão. Palavra da Vida Moçambique. Desde 2009, alcançando a juventude moçambicana com o Evangelho de Cristo. Agora que você já viu um pouco do trabalho realizado, tenho certeza que você ficou com vontade de se envolver. Quem sabe um dia você venha nos visitar e será uma grande alegria. Mas por enquanto você pode orar por nós. Precisamos muito da sua oração. E aqui temos alguns pedidos que você pode interceder por nós. Ore pelo acampamento que acontece em vilas e nesse acampamento os jovens aprendem sobre a palavra de Deus. Ore para que eles possam praticar a palavra de Deus e que cada dia mais eles possam amar o Senhor e aprender da sua palavra. Vocês também podem orar pela nossa igreja. Nossa igreja começou faz pouco tempo, 5 meses, a Igreja Batista de Inhambane. Temos vários programas e um deles é o CB, que é Clube Bíblico para Adolescentes.
e tem volta de 15 a 20 adolescentes e tem vários crentes lá, já tem vários adolescentes. E que vocês podem orar para que possam vir mais adolescentes e também aqueles que acabaram de crer possam ter a sua fé fortalecida, que eles possam buscar mais o Senhor e trazer outras pessoas também para participar. Orem pelas crianças lá da igreja para que elas possam a confiar de Jesus lá na igreja. É isso. Um outro pedido de oração que nós temos, que é muito importante, é pelos treinamentos de líderes que acontecem aqui em diversas formas. Nós temos o CFC, que é um treinamento para líderes das igrejas locais, nós temos os treinamentos para a equipe, que vai nos ajudar nas temporadas de acampamento, temos os treinamentos de clube bíblico que acontecem nas igrejas locais. Então, que o Senhor possa sempre capacitar a todos os missionários envolvidos nesses treinamentos todos, dando sabedoria, mas também que todo esse ensino possa trazer transformação verdadeira na vida dessas pessoas e no ministério que elas realizam nas suas igrejas locais. Obrigado por seu apoio, obrigado por trabalhar conosco aqui em Moçambique. E logo em seguida, então, teremos uma breve devocional sobre missões. Então, agradecemos muito e contamos com a sua oração. Deus abençoe a igreja, um grande abraço da família Almeida. Que alegria e privilégio poder partilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus, um desafio missionário. E eu queria falar com vocês hoje sobre a mentalidade divina de missões. Nós podemos perceber que Deus ele tem um plano em toda a sua história relacionado a missões. E nós precisamos nos concentrar então em Deus, naquilo que Ele pensa, no seu propósito, nos seus anseios através dos séculos. E qual que é a mentalidade divina sobre o mundo, sobre os seres humanos, sobre essa visão missionária de Deus? É isso que nós gostaríamos de falar hoje. A primeira coisa que nós precisamos perceber é que Deus ele tem uma visão mundial de missões através da criação. Em Gênesis 1, 28, Deus diz assim: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei, sujeitai a terra. A visão de Deus não era encher a terra apenas de pessoas, mas encher a terra de mordomos, de adoradores, de servos de Deus. Esse é o grande propósito de missões que Deus tem para toda a humanidade. Então essa visão mundial ela já começa através da própria criação de Deus. Mas não só isso, depois ela continua. E nós podemos ver essa mesma visão mundial através da vida de Noé. Em Gênesis capítulo 9, versículo 1, a Bíblia diz assim: então Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. Nós podemos ver que essa mesma visão ela continua, encher a terra de adoradores, servos de Deus, agora recomeçando com Noé. Nós podemos perceber que o meio não muda, mas o meio ele muda, mas a mentalidade divina é a mesma. E não só isso, nós podemos também ver essa mesma visão mundial de missões através de Abraão e depois com Israel. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, diz que o Senhor tinha dito a Abraão: deixe a sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Um homem, uma nação, fonte de bênção ou maldição a todas as famílias da terra. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 8, diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Você percebe que essa visão mundial, ela continua. Muda-se o meio. Antes era por meio da criação,
depois foi por meio de Noé, agora por meio de Abraão, e logo em seguida ele escolhendo Abraão como pai de uma grande nação, essa nação de Israel. A mentalidade continua a mesma, o propósito de Deus continua a mesma. Uma nação onde deverão encher a terra com adoradores. Deus tem essa mesma ideia. Não é apenas uma visão, não é apenas um sonho, não é apenas um plano, mas é uma certeza. Esse é o propósito de Deus, essa é a mentalidade divina para missões, encher a terra de adoradores. Um propósito progressivamente perseguido. E ele continua esse plano, essa visão mundial por meio de Jesus agora e por meio da sua igreja, começando essa nova fase. A Bíblia diz em Isaías 49, versículos 5 a 7, eu vou ler aqui. Isaías 49, 5 a 7. Mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir Israel a ele, porque sou glorificado diante do Senhor e o meu Deus é a minha força. Sim, ele diz, para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. O Senhor, o Redentor e Santo de Israel, diz ao que é desprezado, ao que é detestado pelas nações, ao servo dos dominadores. Os reis o verão e se levantarão, os príncipes se inclinarão diante de você, por amor do Senhor que é fiel e do Santo de Israel que o escolheu. Nós continuamos vendo esse mesmo plano divino de trazer luz para os gentios, de resgatar o povo de Israel, para ter a salvação espalhada até a extremidade da terra. Mais uma vez nós vemos o plano de Deus de encher a terra de adoradores. Ele não desiste. Isso fica claro no nascimento, no ensino, na obra e na redenção de Jesus. E agora ele chama um novo povo. Ele chama a sua igreja, a nação santa, o povo escolhido de Deus, para ser reconciliado com ele e para agora levar esse ministério da reconciliação. Deus nos torna agora embaixadores dele por toda a terra. Que grande privilégio que nós temos participar dessa mentalidade divina de missões, desse plano redentor do Senhor, de espalhar em toda a terra adoradores dele. E Deus nos convida para fazer parte dessa missão, para ter essa mesma mentalidade impregnada em nossos corações e assim nós possamos espalhar por toda a terra a mensagem de Jesus Cristo. E é por isso que ele coloca essa mensagem tão forte. Geralmente, quando uma coisa é repetida muitas e muitas vezes, nós sabemos que aquilo é importante. Quando a nossa mãe ou nosso pai, quando algum encarregado, quando algum líder, ele enfatiza várias e várias vezes aquela coisa, significa que é muito importante. E nós podemos ver que agora, no Novo Testamento, nós temos uma ênfase muito forte em ir, fazer discípulos, ensinar a palavra, levar as boas novas, ser um testemunho vivo diante de todas as nações. E nós podemos ver Jesus dizendo lá em Mateus, ide e fazei discípulos. Nós podemos ver em Marcos Jesus dizendo, ide e pregai. Em Lucas, ide e sede minhas testemunhas. Em João, ide, eu vos envio. Em Atos, sede minhas testemunhas até os confins da terra. Em Romanos, como ouvirão se não há quem pregue? Em Timóteo, Paulo diz, o que você aprendeu, transmita a outros. Nós somos cheios desse desafio, dessa ordem de encher a terra com adoradores. Somos embaixadores, como diz em Coríntios. Agora representamos o Criador, o Senhor dos Senhores. Somos seus embaixadores. Então nós precisamos estar afinados a essa mentalidade divina de missões. Temos que fazer parte desse processo divino de encher a terra de adoradores.
Essa é a ideia fixa de Deus e eu espero que seja a sua também. É mais do que missões, é mais do que um desejo, é mais do que um plano, é uma certeza. E isso vai acontecer. Deus está cumprindo o seu plano. Começou com a criação, foi resgatado por meio de Noé, foi feito agora um novo povo, uma nova nação por meio de Abraão, por meio de Israel. Nós vemos agora Jesus Cristo resgatando todo o povo e o nome de Jesus será exaltado e toda a sua glória será vista em toda a terra. Como diz Abacuque 2,4, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essa é a certeza de que a missão divina, de que esse plano de Deus vai se cumprir. E Ele nos dá a responsabilidade e o grande privilégio de fazer parte de tudo isso. Nós fomos criados e recriados com essa missão. Portanto, quando nós vivemos para Deus e enchemos a terra de adoradores, de discípulos de Jesus, estamos vivendo dentro desse plano divino de missões, da sua mentalidade, e estamos fazendo parte da obra do Senhor. Então nós vemos que o plano divino de missões é esse, encher a terra de adoradores. E nós podemos ter a certeza de que Jesus é o nosso maior exemplo de missionário. É alguém que cumpriu essa missão do Pai. E nós podemos aprender algumas coisas. Como que Jesus fazia essa obra missionária? Lá em Mateus capítulo 9, versículo 35 e 36, diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Então nós podemos ver no modelo de Jesus que Jesus percorria todas as cidades e povoados. O verbo grego está no imperfeito e isso quer dizer que Cristo ele fazia algo constante, contínuo. Era algo habitual na sua vida, ou seja, ele vivia fazendo isso. Por onde ele andava, por onde ele passava, ele percorria os locais, fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer, cumprindo a missão que Deus havia lhe dado. Como nós vimos, essa mesma missão foi dada a nós de ir fazer discípulos de todas as nações. Então, Deus nos chama, por meio do exemplo de Jesus, a percorrer por onde formos, com uma mensagem. E ele diz que ele percorria todas as cidades. A segunda coisa que esse autor mostra é que o campo de Jesus era todo lugar, por todos os lugares que ele passava. Não era uma coisa aqui, outra ali, mas era a sua vida, era o seu cotidiano. E não só ele percorria todas as cidades, mas também povoados. Ele não se importava em ser um lugar chique, uma grande cidade, mas por onde ele passava, todas as cidades, mesmo aldeias, ele não se importava se aquele povo era pobre, rico, ele percorria fazendo o seu ministério a todas as pessoas, a todo tipo de público, em todo tipo de lugar. Esse era o método de Jesus. E aí ele falava então, ele ensinava. Então veja que em primeiro lugar vem essa palavra de ensinar, e isso não é por acaso. O ensino é algo muito importante. Então ele percorria todos os locais, ensinando a palavra. Por onde ele ia, ele transmitia o conhecimento de Deus. Mas não só isso, ele percorria proclamando as boas novas de salvação. Então ele ensinava aquilo que Deus queria e ao mesmo tempo ele proclamava essas boas novas. Ele pregava o evangelho, essa mensagem única que mostra que o ser humano é pecador, merece a morte, está separado de Deus, mas Cristo veio, morreu em nosso lugar, pagou a nossa dívida, ressuscitou dentre os mortos, provou ser Deus, venceu a morte e ele subiu aos céus e um dia voltará para buscar a sua igreja. Essa é a mensagem que traz esperança, que traz certeza, que traz convicção, que pode mudar as vidas. E não só isso, mas ele percorria ensinando, proclamando as boas novas e curando os enfermos. O poder de Cristo era presente por onde ele passava. Uma vida coerente, uma vida de poder. Mas percebe que a cura estava presente era a última coisa que acontecia.
O mais importante era o ensino, a pregação do Evangelho. Não é o que tem acontecido nos dias de hoje. A cura, o poder tem sido a coisa mais essencial, enquanto que o ensino, a palavra, o Evangelho tem sido esquecido e deixado para trás. Deus nos chama mais uma vez a ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando, batizando e fazendo com que eles conheçam essa verdade que nós aprendemos de Cristo. E o que motivava Jesus? A sua compaixão. Jesus via as pessoas com os olhos do amor. O versículo disse isso. Ele viu aquelas pessoas ansiosas por uma mensagem, pela palavra, pela salvação, pelo resgate, e ele teve compaixão delas. É isso que motivava Jesus a ir, percorrer, trazer o Evangelho e as boas novas. Ele percebia também a necessidade nessas pessoas e ele diz aos discípulos: vejam, os campos estão prontos, mas faltam ceifeiros. E então ele nos ensina por meio da oração: orem, peçam a Deus para que ele envie mais trabalhadores para a seara. Irmãos amados, a mentalidade divina de missões é de espalhar adoradores por toda a terra, fazer discípulos de todo o povo, toda cor, toda tribo, toda raça, todo tipo de pessoa. E ele nos ensina a fazer isso, ele nos dá o modelo, ele nos dá o poder, ele nos dá a sua presença para nos acompanhar nessa grande tarefa. E Deus nos chama agora para cumprir essa missão ao redor desse mundo. E ela começa onde você está e termina nos confins da terra. Que essa mentalidade de missões de Deus esteja presente na minha e na sua vida, e que a compaixão pelas pessoas perdidas possa mover o nosso coração, e diante de toda a necessidade que existe ao redor desse mundo pelo Evangelho, Deus mova o seu coração para despertar o seu coração para missões, para que você faça parte dessa seara. Os campos estão prontos, mas faltam trabalhadores. Essa é uma verdade muito real e nós vivemos ela. Existem muitos campos, existem muitas necessidades aqui onde nós estamos e nós não conseguimos fazer tudo. Quantas e quantas vezes nós precisamos dizer não para um discipulado, não para um ensino, não para uma pregação, porque nós não conseguimos fazer mais. Existem muitos campos, as pessoas estão sedentas, abertas ao Evangelho, e Deus deseja levantar pessoas para fazer a sua obra onde está e ao redor desse mundo. Se envolva, tenha essa mesma mentalidade divina de missões, se envolva na obra, ore pela obra missionária, ore para que Deus toque seu coração e olhe as pessoas e tenha compaixão delas e se levante para fazer parte dessa obra. Seja parte da missão de Deus de espalhar adoradores por toda a terra. Faça discípulos aonde você está. Ore por outros países, por outras nações e ore para que Deus talvez toque o seu coração e você pode ser resposta dessa seara tão grande e que nós estamos orando para Deus enviar mais trabalhadores para a grande missão. Muito obrigado pela sua participação e eu desejo que Deus toque profundamente a sua vida. Percorra o mundo com o Evangelho. Proclame a sua mensagem. Faça discípulos. Ore por missões. Ore por mais missionários. Apoie trabalhadores, missionários que estão ao redor do mundo. E quem sabe, diga sim ao chamado que Deus está te dando. Deixa eu orar. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor tem a mente de missões. O Senhor, desde o início, resolveu se revelar a toda a sua criação com um plano específico de levar e espalhar adoradores por toda a terra. E por onde passassem os teus filhos, eles seriam um canal de bênção. Eles trariam uma mensagem de salvação. Eles viveriam de forma justa e correta, sem corrupção, sem necessidades. Senhor, nós oramos para que o Senhor venha restaurar, Deus, esse propósito e que o Senhor faça de nós pessoas que se voluntariam, Deus, para dizer: eu quero fazer parte desse chamado missionário e eu quero cumprir esse chamado onde eu estou, mas também eu quero levar esse chamado ao redor do mundo. Senhor, levanta hoje pessoas que possam orar por missões, que possam ser missionários, que possam trazer a Tua mensagem aos confins da terra
e que façam a diferença por onde passarem. Que eles amem ao Senhor, desfrutem da salvação e espalhem essa mensagem por onde passarem. Desperta o teu povo, desperta a tua igreja da sonolência, desperta a tua igreja, Deus, do conforto e faça com que jovens, adultos, velhos, crianças se levantem para proclamar a tua mensagem por onde forem. Que essa seja a nossa mentalidade de vida e por onde passarmos possamos levar com poder o teu evangelho, a salvação que há somente no nome de Jesus. Oramos assim no teu santo, bendito e precioso nome. Amém. Deus abençoe a igreja. Tenha um bom final de culto.